Você já parou para pensar se um meme poderia, de alguma forma, virar lei? Parece absurdo, né? Mas olha, foi exatamente isso que rolou aqui no Brasil. Hoje a gente vai mergulhar na história inacreditável do Felca, um cara que começou na comédia e acabou pautando o Congresso Nacional. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa aqui. Como é que esse rosto, de um cara que fez carreira tirando sarro das tendências mais bizarras da internet, de repente se torna a razão de 32 projetos de lei? Sim, 32. O número é real e a história de como a gente chegou até ele é simplesmente de cair o queixo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, primeiro a gente precisa olhar para os números. E, cara, os números são absurdos. Pensa só, 18 milhões de seguidores no Instagram, quase 6 milhões no YouTube. Isso é gente pra caramba, é mais do que a população de muitos países por aí. Não é só um público, sabe? É quase um exército digital. Tá, mas como alguém acumula esse tipo de poder? Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Conhecer o personagem principal antes da fama explodir. Vamos lá, para o nosso ato 1, o comediante. Então, quem é o tal do Felca? O nome dele é Felipe Bressanin Pereira e a especialidade dele sempre foi um humor ácido, cheio de sarcasmo, autodepreciação. Ele era aquele cara que olhava para as trends mais bizarras e falava o que todo mundo estava pensando. Tipo, o que está acontecendo aqui? A fórmula dele era genial de tão simples. Ele pegava uma moda e zoava até não poder mais. E por um bom tempo foi isso. Ele era o cronista cômico da internet. Mas aí chegou 2023. E o jogo virou, mas virou de um jeito que ninguém esperava. Alguns vídeos específicos não só explodiram os números dele, eles mudaram completamente quem ele era para o público. É aí que a gente entra no ato 2, o catalisador. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo aconteceu. O cara passou anos ali construindo o canal e, de repente, bum, uma explosão. Em questão de meses, 2 acontecimentos que não tinham nada a ver um com o outro mudaram tudo. Uma simples resenha de base e umas lives bem esquisitas. Aquela resenha da base da WePink, nossa, aquilo foi muito mais que um vídeo sobre maquiagem. Foi quase um grito de guerra contra aquela perfeição toda montada dos influenciadores, sabe? A honestidade dele foi tão crua, tão engraçada e tão fora da curva que o vídeo simplesmente quebrou a internet. Logo depois, veio a febre das lives de NPC. E o que o Felca fez? Ele não só entrou na onda, ele surfou a onda, virou o mestre da sátira, se tornou o maior nome disso no Brasil. E aí, ele fez o inesperado. Pegou os R$ 31.000 que ganhou com isso e doou tudo, cada centavo. Ali a gente já começou a ver que alguma coisa estava diferente. Essa doação foi um sinal de fumaça, um aviso. Mas o que aconteceu depois não foi um sinal, foi um terremoto. E é aqui que a gente chega no ato 3, o ponto de virada. O momento em que o comediante pegou toda aquela influência e apontou para um alvo muito, mas muito mais sério. A coisa toda mudou por causa de um único vídeo, com uma única palavra no título: adultização. Foi ali que o Felca usou aquela plataforma gigantesca para jogar luz num problema que, na visão dele, era seríssimo e muita gente nem estava percebendo. Mas o que é essa tal de adultização? É basicamente quando crianças são expostas a coisas de adulto, comportamentos, assuntos, responsabilidades, coisas que não são para a idade delas. E o Felca não ficou só na teoria, não. Ele foi lá e mostrou exemplos, apontou perfis que, segundo ele, estavam usando crianças para ganhar views. E o Brasil, de repente, parou para prestar atenção. A gente sabe como a internet funciona, né? Uma treta hoje, amanhã ninguém nem lembra mais, certo? Bom, errado. Dessa vez foi diferente. Aquele vídeo teve consequências no mundo real, consequências de verdade. E assim a gente chega ao nosso ato final, a consequência. Lembra daquele número do começo? 32. Não são milhões de views nem de seguidores. São 32 projetos de lei, propostos no Congresso Nacional, para combater a exposição de crianças na internet. E todos eles surgiram depois do vídeo do Felca. Para e pensa nisso. Um criador de conteúdo, com um único vídeo, pautou o legislativo. E não parou por aí, não. A coisa foi muito além.
A gente vê aqui uma linha direta entre o que ele fez online e o que aconteceu offline. O vídeo da adultização levou à suspensão de contas pela justiça. As críticas que ele fez às casas de aposta renderam um convite para depor em CPI e uma oferta que, olha, ia testar o caráter de qualquer um. E que oferta era essa? 50 milhões de reais. E ele recusou, publicamente. Foi o momento em que ele deixou de ser só um comediante e virou um cara com uma posição muito clara. Nas palavras dele, eu não vou vender minha alma por dinheiro nenhum. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente é obrigado a se perguntar o que está acontecendo aqui. Chamar o Felca só de youtuber parece que nem faz mais sentido, né? Parece pouco. Será que estamos vendo nascer um tipo novo de influência? Um novo tipo de poder? E por que essa história toda importa? Porque ela é um retrato do nosso tempo. Ela mostra que aquela linha que separava entretenimento de ativismo está cada vez mais fina, quase desaparecendo. E prova, sem sombra de dúvida, que um único criador de conteúdo pode, sim, pautar a agenda de um país inteiro. A influência online virou poder político real e mensurável. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. O caso Felca nos joga essa pergunta na cara. Hoje em dia, quem realmente manda na pauta do Brasil? É a internet ou é o Congresso? A resposta, provavelmente, é bem mais complicada do que a gente imagina. Valeu por acompanhar a gente nesse Explainer.